muitas pessoas acham que é frescura, né? Que não pode acontecer, que é muita frescura de mulher. Mas essas opiniões são de quem, assim, não tem informações corretas sobre o assunto, tá? Por isso nós vamos falar sobre depressão pós-parto com a psicóloga Amanda Escarante. E é um assunto muito sério. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, e você, Prazer Rose? te receber aqui. Adoro receber você aqui. Eu gosto muito. Nós vamos falar de um assunto que, por mais que muita gente ache que frescura, acontece muito e é um assunto muito sério, que é depressão pós-parto. Sim, e é um assunto que não é dado tal importância como deveria. Sabe, a depressão pós-parto, ela atinge 20% das grávidas. É muita coisa, né? É muita coisa. E assim, do que é dito, porque muitas mães sofrem caladas, né? Muitas mães não têm, assim, a coragem, porque se sentem culpadas, porque nós temos hoje a maternidade, ela é passada na mídia como um momento de plenitude, um momento muito bonito, é muito romantizado, né? Então, se você vê uma mãe que acaba de ter um filho com algum sentimento de incapacidade para cuidar do bebê, ou algum sentimento contrário do que aquilo que é esperado, tem alguma coisa de errado. Então, ela não tem esse direito de ficar assim por conta da grande demanda que tem, né? Assim, tem países que são campeões em algumas doenças ou não. O Brasil pode-se dizer que ele tem um número alarmante de depressão pós-parto. Tem alguns outros países que têm mais que no Brasil. Olha, o Brasil, por ser mais populoso que outros países e também pelo histórico, ele tem um número muito agravante, né? E assim, qualquer mulher, ela está sujeita a entrar numa depressão pós-parto. O que vai favorecer ou não é o histórico de vida, é a situação atual que a família vive, é a situação conjugal, outros aspectos fatores que dão gatilho, que favorecem que apareçam. Gatilho para porque isso. assim, Rose, nos primeiros dias da maternidade, é naturalmente aceitável, é uma transformação, né? Somente o primeiro filho, né? Claro, que a mulher ainda não está acostumada, o primeiro filho né? é muito mais propício ainda. São transformações, é a transformação do corpo, né? Que a mulher se vê com outro corpo, às vezes demora para voltar como era antes, é a transformação de que antes era filha, agora ela é mãe, é uma transformação também da sexualidade e maternidade ali dentro da relação conjugal, então é muita coisa. Então, assim, a hora que ela vê, nos primeiros 5 dias, é natural a mãe ter algumas angústias, um choque muito grande, é uma demanda do bebê, depende, né? Tem bebê que é mais bonzinho, tem bebê que dá menos trabalho. Chora mais. Então, assim, é uma adaptação muito difícil, é cansativo. Então, isso a gente chama, né, cientificamente, o pessoal chama de baby blues, essa fase. Se essa fase permanece por mais, assim, de uma semana... Aí já é preocupante. Aí já é preocupante, aí é interessante buscar um obstetra, principalmente a família, ficar atento. A gente ouve relatos depois, assim, de pessoas que tiveram, que passaram, que acabam conversando com a gente, que diz que não tinha vontade de pegar o bebê no colo, não tinha vontade, depois se sente culpada. Daí lá mais pra frente, quando passa essa fase, fala, nossa, eu me senti muito culpada porque eu tive depressão, porque eu não consegui dar atenção, porque minha mãe teve que dar atenção pro bebê. Então, a família tem que ficar atenta a esse sinal, porque a mãe não vai falar, eu não estou bem. Não fala normalmente, não, né, muitas Amanda? mães não, justamente por isso, porque assim, foi depositado nela uma capacidade extrema de ser mãe. Então, peraí, você teve uma gestação sem problema nenhum, foi tão esperado, e aí, de repente, você não é capaz de cuidar do seu bebê? Então, assim, é quase inaceitável, né? Mas isso não é verdade, a maternidade é algo muito difícil, né? Tem muitos sites aí que mostram a maternidade real, que não vem com... Não é só essa... Não é só essa beleza esse toda, bebê bonito, né? Esse momento muito lindo. Sim, mas ele vem carregado de muita dificuldade de adaptação. E aí a mãe tem o direito, sim, por isso que a família é um importante aliado de estar ali, né, a todo momento. E assim, é um momento muito cansativo, né, exaustivo. Então, assim, quanto mais ajuda a mãe tiver, melhor, né? E pode acontecer da mãe ter tido um filho primeiro e não teve depressão pós-parto e ter no segundo ou no terceiro filho? Pode. É mais comum na primeira gestação, né? Toda essa mudança, mas pode acontecer muito. Justamente, quais são os fatores aí que geralmente favorecem? Fatores de depressão, se a mãe tem um histórico de depressão, o primeiro filho, né? Se tem um transtorno de humor. Então, assim, tem
tem vários fatores que você vai notando. Essas pessoas que tomam remédio, mulheres que tomam remédio por conta de fatores de humor, durante a gravidez, elas podem continuar tomando? Podem. E nem pode, né, parar. Isso é muito importante. Tem mulher que para, e aí vai do extremo, vai de 0 a 100, assim, né, o humor, e favorece. Não, o psiquiatra, ele tem outros remédios, outras medicações que podem fazer o mesmo efeito e podem ser tomados tranquilamente durante a gestação e pós-parto. Se esses 5 dias não passar e essa pessoa não procurar uma ajuda terapêutica, quanto tempo pode se prolongar essa depressão pós-parto? Quais os casos, o que pode acarretar de mais grave também? O mais grave, assim, a depressão pós-parto, ela tem, assim, o mais comum dura de 6 meses a 1 ano, tem depressão que dura até 2 anos. Qual que é a gravidade? Tem depressão, que aí é muito pouco que acontece, que se transforma numa psicose, que são esses casos que a gente vê, que às vezes sai na TV de mãe que tem vontade até de favorecer a morte do filho, né, que entra em uma outra realidade. Isso é muito mais agravante do que a depressão pós-parto. É um patamar a mais, assim, vamos te dizer. Mas a depressão, ela já é percebida e quanto mais a gente se fala, mais a família pode perceber esses sintomas, irritabilidade, a mãe não encontrar nenhum motivo para se sentir feliz, sabe, ficar desanimada. Então, assim, esses são alguns fatores que você pode ir notando que tem alguma coisa de errado. E aí já pode levar a procurar ajuda. Ah, com certeza. Desde a psicóloga. Sim, ou até e uma coisa muito importante, Rose, hoje, que são os grupos terapêuticos, é o compartilhar com outras mães, porque isso não acontece muito pouco. Então, tem muitas mães, a gente tem o grupo, um grupo de mulheres muito grande aqui em Maringá que se reúne justamente para falar disso, para dividir essa dificuldade. No Face, esse grupo, para a gente poder tem os serviços maternos, tem o grupo do Maternate, né? Então, são grupos onde a gente divide tudo isso. Troca experiência, né? Vai falando, ó, não aconteceu só com você, aconteceu comigo também, isso vai passar. E é importante também, sabe, que a mãe tenha consciência de que ela vai dar conta, né? É uma mãe suficientemente boa e que ela precisa de um tempinho também só para ela, que ajuda demais nunca atrapalha. Então, assim, por mais difícil que esteja, é bom a mãe ter um momento só para ela, né? Se voltar só para ela. Por isso que agora também o homem tem esses 7 dias que ele pode ficar em casa também agora, né? Da maternidade, para dar esse apoio e falar, o homem, mas é verdade, precisa mesmo ficar em casa para dar um apoio para a mulher. Precisa dividir, né? Precisa dividir tudo isso, essas responsabilidades, porque a gente já vem de um histórico que isso é só dever da mãe, cuidar dos filhos é dever da mãe. Não, hoje os dois, praticamente a maioria, trabalham fora, então tem que dividir e responsabilidade para as duas partes ou para as partes que convivem com a criança. Amanda, obrigada. Eu que agradeço. A gente vai continuar falando muito desse assunto, que você volte mais vezes, tá, Volto minha linda? sim, obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada.